Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sejam bem, espero que tenham ido bem de final de semana, tenham conseguido descansar. Eu vi que essa semana tem simulado da VUNESP, então é super interessante. Uma coisa que eu fazia muito no meu ano de vestibular era fazer simulado, era fazer questões, então é bom para vocês medirem onde vocês estão e tal. Outra coisa que eu queria avisar é que tá tendo obra muito perto de casa, então pode ser que venha algum barulho de obra. Eu acho que não vai sobressair o barulho da minha voz, porque eu falo alto e porque eu deixei o quarto inteiro fechado, mas só pra avisar, né. Acho que é isso, só pra falar, espero que vocês tenham ido bem e que estejam bem. E as minhas férias estão acabando, gente, eu tô muito triste com isso. Agora eu vou apresentar. Ó, vocês podem estar ouvindo esse barulho de obra, ou não. Então, como a gente falou, né, na última aula. Aliás, eu lembrei de uma coisa que eu tenho a avisar. Eu combinei com o Zambelan, eu não sei se tá 100% fechado, porque a gente combinou 2 da manhã de ontem. Mas eu acho que eu vou pegar a aula dele de quarta-feira, né? Que ele dá uma aula na quarta-feira. Eu acho que eu vou pegar essa aula essa semana e vou dar continuação. E aí ele vai ficar com a minha aula da semana que vem. Então talvez semana que vem vocês não tenham aula de História do Brasil, porque eu vou pegar a dele de quarta-feira. Por que isso? Porque a gente vai começar o período regencial, né? Vocês viram que na última aula a gente teve o Dom Pedro I abdicando ao trono e deixando esse legado de imperador para o filho dele, né, o Dom Pedro II. Só que acontecia que Dom Pedro II tinha 5 anos e não tinha condição nenhuma de governar, né? Aí o que acontece depois disso? Eles vão decidir iniciar o período regencial, que são períodos realmente de regências que não são de fato o Dom Pedro II, né? Eles vão decidir dar somente poder, né, o trono ao Dom Pedro II quando ele tivesse 18 anos, quando ele fosse maior de idade de fato. Mas não tenham isso como certeza, porque vocês vão ver como que vai decorrer esse período até o final. Que mais? Além disso, o que vai acontecer é que no período regencial vai ser um período de muita treta, gente. Eu não sei se eu foquei exatamente nisso, se eu centralizei isso na última aula, mas esse período de independência do Brasil, né, desde que ele se declara independente em 1822 até um tempinho depois, vai ser um período em que o governo vai estar muito focado em como governar, né, em que forma de governo adotar, e também em como centralizar o território, em como manter a unidade territorial. Então, quando a gente viu, né, a América Espanhola, a gente viu que 4 vice-reinos, né, que a América Espanhola dividiu todo aquele território em 4 vice-reinos, vai virar, se eu não me engano, 14 países. E isso é muita coisa, né? Em sua maioria, 14 repúblicas ainda. Então, o Brasil vai ficar com muito medo de que isso aconteça, de que a América Portuguesa, de alguma forma, se divida, de que alguma forma se separe e a unidade territorial do Brasil seja difícil de ser mantida. Que até hoje, gente, a gente vê um Brasil muito diferente, né? O que a gente vê no Nordeste é muito diferente do que a gente vê no Sul. E isso, obviamente, vai motivar essa diferença regional, vai com certeza ser uma das motivações para você ver a luta pela unidade territorial. E aí, quando você já se vê num país independente, beleza, mas que é um império, aí o único imperador, né, o líder, ele abdica. Agora a gente vai ficar em regências que são pessoas que não são de fato, né, os herdeiros do trono. Vocês não acham que isso vai causar, tipo, uma fragmentação, uma motivação para fragmentação territorial? Vai total. Então esse vai ser um período de muita revolta, principalmente por parte dos liberais exaltados, que eu vou explicar daqui a pouco. E assim, vai ser justamente uma luta pela autonomia, pela descentralização territorial e tudo isso. Então, vamos dando uma olhada. Como eu falei, né, que é um período de transição muito turbulento, com muitas revoltas e tudo isso, a gente divide a aula normalmente entre 2 aulas. A primeira aula seria a aula
dessa, assim, do período regencial, que eu vou explicar para vocês as regências, o avanço liberal, que vocês vão ver, o regresso conservador, que vocês também vão ver. Vou explicar todo esse ambiente mesmo, como que ele estava se dando. E aí, na próxima aula, eu explico todas as revoltas que ocorreram nesse período que eu estou explicando agora. Então, agora vocês vão conhecer o ambiente, conhecer o que está acontecendo na política e tal. E na próxima aula, vocês vão ver as revoltas em si. É isso. Então, vamos começar. Então, a gente vai dar início ao período regencial, né? Que é basicamente o Brasil é governado por regentes, né? São pessoas eleitas para poder reger, né? Comandar como é que vai ser o Brasil. Os nacionais, eles assumem, né? Então, os brasileiros de fato vão assumir e vão conservar a estrutura colonial. Então, a gente está falando da mesma coisa que a gente falou na semana passada. Essa estrutura colonial vai continuar com muita força. A gente de fato não vai mudar muito. Quando a gente pensa em independência, né, a gente pensa em, nossa, puta, uma grande mudança. Mas de fato não foi, porque a gente continua nesse binômio, né, que a gente chama, esse binômio de latifúndio e escravidão. Então, de grandes propriedades, né, de economia agroexportadora e escravista, completamente escravista, que vai arrastar a escravidão até não poder mais. O Brasil simplesmente largou da escravidão quando ela foi pressionada internacionalmente, né, pela Inglaterra, e tudo isso foi um dos últimos países, se eu não me engano, da América inteira a abolir e tal. Então, assim, vai ter total descaso com essa questão. A grave crise que a gente comentou na última aula, né, que eles vão perder a guerra, que o preço dos nossos produtos principais, né, café, tabaco, essas coisas, vão cair internacionalmente. A gente vai contrair algumas dívidas com a Inglaterra, então tudo isso vai continuar, a grave crise vai continuar, então vai agravar a miséria da população e vai criar mais descontentamento nas camadas populares, né? Então o pessoal de baixo, né, querendo ou não de baixo assim, quando eu falo da pirâmide, não para desmerecer, mas o pessoal de baixo, que é a base, né, de todo o país, se vocês forem contar, eu aposto que a maior parte do nosso país é pobre do que é a elite. Então, essa parte de baixo vai ficar muito insatisfeita, vai continuar muito insatisfeita. Então, você já vem aí um motivo para a revolta. E, de fato, as elites regionais vão procurar mais autonomia dentro das províncias. Então, a gente vê as elites gigantescas e tal, mas ainda tem aquelas elites regionais que ficam, sei lá, em cada província que vocês podem imaginar, lá no Pernambuco, aqui em São Paulo, que até então está começando a crescer, vai começar a ganhar muito poder nesse período regencial. Muito poder não, né? Muito dinheiro para conseguir muito poder. Mas, assim, essas províncias vão conter suas elites, né, regionais, e elas vão começar a procurar um pouco mais de autonomia, né? Elas vão querer ter uma porção de poder dentro do país. Elas vão querer poder ter como decidir algo dentro do país, perdão, e também, né, como poder privilegiar elas, continuar dando mais poder para elas. Aí a gente vai ter uma reorganização das forças políticas. Eu falei na aula passada também para vocês dos partidos, mas agora a gente vai continuar falando deles, basicamente, porque eles não vão mudar muito, mas ainda que é outro período, né, outro período histórico, a gente não considera que são exatamente os mesmos grupos. Mas vai iniciar a regência trina. Regência trina é uma regência de 3 pessoas, então vão ser 3 pessoas lidando, governando o país. E essa regência trina vai durar desde a abdicação de Dom Pedro, que foi em 7 de abril de 1831, até 12 de outubro de 1835. Então, vocês vão ver que vão durar uns 4 aninhos. Vai ter a regência prima provisória, que é tipo, eu não sei exatamente como, mas eu acho que o Congresso, o pessoal lá que manda, né, em termos de política, além do imperador, vai colocar alguém para liderar o país, né, bem no dia que Dom Pedro I abdica do trono, né, porque não pode deixar largado assim. Então vai ficar desde 7 de abril de 1831 até 17 de junho. Vai durar o quê? Uns 2 meses, mais ou menos. 2 meses e 10 dias. Até 1831 mesmo.
Depois se inicia a regência trina permanente, que são eleições mesmo de 3 pessoas, que aí vai de 17 de junho de 1831 até 12 de outubro, né, que é o que a gente estava falando, de 1835, durando uns 4 aninhos. Nisso a gente vai ter 3 principais partidos e um que é legal de comentar para vocês terem uma noção, porque ele vai ganhar, esse nome vai ganhando importância cada vez mais que o tempo passa. Que um é o Restaurador, centralização política, né? Então eles querem uma volta do Dom Pedro I e uma centralização política, eles realmente gostam da monarquia e tudo isso. A gente tem o liberal moderado, que é o partido, que é o grupo de pessoas que vão deter o poder nesse período. Então, todo esse período de regência trina e mais um pouquinho, vão ser eles que vão conseguir dominar o Brasil, que vão conseguir impor as suas crenças, né? Que vão atrás de uma manutenção da unidade territorial. Então, eles até eram a favor do império e tal, mas ainda assim eles queriam uma certa manutenção, que é de fato um poder maior para as elites. Esse pessoal liberal moderado são as grandes elites regionais que vocês estão vendo, as grandes elites do Brasil inteiro, perdão. E eles não são exatamente contra uma mudança total na sociedade e tal. Eles só querem um maior privilégio para a parte deles. Aí a gente tem os liberais exaltados, que são totalmente a favor da descentralização política, então eles estão procurando até um federalismo. Federalismo é quando a gente divide, de certa forma, os estados de forma muito autônoma. Então, não sei se vocês acompanham, não sei também se eu vou explicar isso muito bem, mas não sei se vocês acompanham os Estados Unidos, e eles são um exemplo de estados federalistas, porque o que vale em um estado não vale em outro. Então, às vezes, vocês veem que, tipo, a gente assiste muito Lei e Ordem, não sei se vocês conhecem, mas em Nova York não tem pena de morte, em outro estado tem. No Colorado, a maconha é legalizada, descriminalizada, em outro estado não é. Isso dá uma autonomia gigantesca para o estado, né? E é basicamente assim que o federalismo funciona. E a gente tem os Bonifácios. Os Bonifácios, eles são um pequeno grupo, né? Eu não sei se vocês conseguem lembrar, assim, de nome, mas os Bonifácios, eles são aquela facção liderada pelo José Bonifácio Andrada. Ele vai participar muito da história, gente, por trás. E eles defendiam uma monarquia forte na Constituição. Perdão. Eles defendiam uma monarquia forte, né, e constitucional. Então tinha que ser uma monarquia, né, regida por uma constituição e centralizada. E eles também pretendiam abolir o tráfico e acabar com a escravidão gradualmente, né? Então eles são um dos únicos, né, que vão começar a falar de escravidão e desse aspecto. Mas é realmente um grupo muito pequeno, mas é importante falar, porque o José Bonifácio ele vai ter uma participação enorme na política, desde a abdicação e da independência até depois. Tanto que é José Bonifácio que vai cuidar dos filhos de Dom Pedro I. Ele que vai ser o tutor dos filhos dele em todo esse período que a gente está conversando agora, entendeu? Então é importante falar um pouquinho deles. Mas lembrando, né, os liberais moderados continham o poder. O que vocês acham que eles vão fazer nesse período? Esse período, pelos historiadores, e talvez numa prova pode ser que esse assunto entre em questão, vai ser um período chamado de avanço liberal. Tem alguns historiadores que eu fui ver que dividem o período regencial não em regências trinas, não em nada, mas o período do avanço liberal e o período do regresso conservador. Que esse período do avanço liberal vai ser o avanço dos liberais moderados, que a gente estava falando, que eram eles que estavam detendo o poder, e depois, por algumas coisinhas que vão acontecer que a gente vai conversar, os restauradores, né, o regresso conservador, vai tomar o poder e vai institucionar outras medidas. Mas, enfim, o avanço liberal ele vai durar de 1831, né? Então, desde a abdicação de Dom Pedro I até 19 de setembro de 1837, então vai durar uns 6 aninhos, e eles vão compor medidas que incentivaram a descentralização do poder, né? Que era isso que a elite queria, né? Os liberais moderados eram mais essa elite agroexportadora, né? Que compunha esse grupo. Eles queriam aquelas autonomias, né? Para as províncias. Primeira medida é assim que eles vão criar, consideravelmente importante. Em 18 de agosto de 1831, vai ser criada a Guarda Nacional. A Guarda Nacional era um grupo de homens
que, assim, iam proteger, em geral, a elite, os grupos importantes. E eles era uma guarda organizada pelos moderadores em conjunto com a elite proprietária, né, são os latifundiários, que a gente já conversou, e ela vai ser organizada nos municípios, entre os eleitores, e ao contrário do exército, era uma instituição de elite. Então agora, vocês vão ver que por agora vai ser muito fácil de compor a Guarda Nacional, mas conforme o tempo for passando, vão começar a criar, como que eu posso falar? Não é questões, mas definições de renda. Então você só pode entrar na Guarda Nacional se sua renda for de tal valor. Você só pode entrar na Guarda Nacional se você for nomeado pelo imperador, que na época não existe, mas posteriormente pelo imperador. Então, vai criar uma noção de honra, vai criar uma instituição de elite. Tanto porque, né, eles vão ser criados para defender as elites. Depois eles vão dar uma participaçãozinha nessas revoltas que a gente conversou. Mas enfim, né, a Guarda Nacional era subordinada ao ministro da Justiça, que na época era um cara chamado Padre Feijó. Eu sei que tem alguma rua em São Paulo, ou que eu já vi na minha vida, que se chama Feijó, Padre Feijó. É um cara que é legal vocês decorarem o nome, porque depois ele vai... Decorarem não, né, gente? Mas lembrar, dar uma lembradinha, depois a gente vai falar um pouquinho mais dele. O objetivo: reestabelecimento da ordem e da tranquilidade pública, reprimiam protestos, faziam manutenção do status quo. Status quo é quando a gente fala daquele grupo, né, que domina a sociedade, que a gente conversa, né, que é propriamente elite. Então, basicamente, acabar com a balbúrdia, né? Era esse pessoal que queria reprimir os protestos e qualquer forma de revolta. Quem é o status quo, né? Que é esse grupo dominante que eu falei. Era o grupo latifundiário, era o grupo escravista que vai compor um sistema político totalmente excludente, né? Então a gente vai falar do Conselho de Estado. O Conselho de Estado eram pessoas que compunham esse conselho, obviamente, perdão, mas que eram pessoas acima de 40 anos e que tinham que ter uma renda de 800 mil reais. 800 mil reais. Para vocês terem uma noção, quem podia votar tinha que ter mais de 200 mil reais. Então, imagina você ter mais de 800 mil reais e ser maior de 40 anos. Porque, gente, a expectativa de vida lá era de 40 a 50 anos. Então, você ter 40 anos era muito velho, era muito idoso. Então, o Conselho de Estado, por exemplo, é um exemplo do sistema político excludente que vai garantir os privilégios da elite. A partir de 1850, o governo vai distribuir e vender essas patentes oficiais da Guarda Nacional que eu falei para vocês, né? Então, gente, agora eu olhei uma coisa, eu errei a data ali, não é 1937, é 1837. Mil perdões. É que agora eu fui olhar assim, né, 1837, aí eu falei, putz, não é isso que tá escrito lá. É 1837, não é 1937. Depois vai rolar outras coisas. Mas, perdão. Por que eu fui olhar essa data? Porque, se vocês notarem, a partir de 1850, é o regresso conservador que vai tomar poder. E aí, a partir de 1850, eles vão decidir vender essas patentes de oficiais da Guarda Nacional para os fazendeiros de cada município. Então, a Guarda Nacional vai começar a ser um bagulho de elite, vai começar a ser um bagulho, né, de honra. Por quê? Porque o exército, quando você se inscrevia na Guarda Nacional, você não precisava mais se inscrever no exército. Então o exército estava começando a ser muito enfraquecido, né? E aí todo mundo queria ir para a Guarda Nacional. E aí, em 1850 e tal, quando vai rolar o regresso conservador, eles vão tirar essa capacidade e vão começar a criar critérios de renda de fato, que vai criar uma Guarda Nacional muito mais elitizada. Isso vai ser o embrião do coronelismo, né? Que a gente vai estudar, né? O coronelismo ele vai ser um conceito muito importante no período republicano. É legal de dar uma olhada. E essa criação de uma elite militar vai apropriar muito essa criação do coronelismo de fato. E vai ser muito importante, até a Guarda Nacional, ela vai ser muito importante, muito glamorizada, né? Tipo, vai ser elite de fato, elite militar de fato, até a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai vai ser uma guerra conquistada pelo exército militar, né? E vai rolar muita coisa lá. Os escravos vão poder compor o exército militar na Guerra do Paraguai. E assim, vai ter papel de destaque entre as forças militares, né?
assim, eu falo, vai ter papel de destaque nesse período e até a Guerra do Paraguai, que vai ser o exército militar que vai conquistar a guerra, vai conseguir ganhar a guerra, aí o exército vai sair em alta. Tanto que eu vou dar um spoiler, que os escravos que vão participar da Guerra do Paraguai, eles vão começar a lutar muito pelo fim da escravidão, né? Porque eles vão falar, putz, a gente lutou pelo seu país, a gente arriscou nossa vida pelo país. E não só os escravos, o pessoal que entrou em guerra junto com os escravos, né, que tem os brancos do exército e outros tipos de pessoa, eles vão começar a se aliar a essa luta anti-escravista, que vai ser muito legal. Mas, enfim, por enquanto, a Guarda Nacional que vai ser o exemplo de elite militar. Aí vai ter mais coisa no avanço liberal. Então, eu errei de novo a data, mas é porque eu copio e colo a página e só mudo o texto do lado. Então, o que eu errei lá vai continuar errado aqui. Nem sei se eu mudo com vocês. Ai, gente, eu vou mudar aqui, meu toque tá muito. Vocês estão vendo aí agora, ao vivo, os bastidores de como eu faço a minha aula. Mas é isso, vamos voltar. Vai ter o avanço liberal, vai continuar, né, o avanço liberal. E aí eles vão surgir com um código de processo criminal. Acho que pode ser de processo penal também, não vou confirmar, mas pode ser um dos dois, porque hoje em dia se chama Código de Processo Penal, não é criminal. Mas enfim, vai surgir com esse Código de Processo Criminal em 29 de novembro de 1832 e vai ser uma revisão da justiça criminal, né? Então, todas as funções judiciárias e polícias locais vão se tornar competência desses juízes de paz. Juízes de paz, então, vão ter uma autonomia, né, um poder maior. Como que rola a nomeação de juízes de paz? Acontecer através de eleições locais. E isso vai contribuir para a impunidade criminal entre as elites locais. Por quê? Porque os juízes de paz, eles vão começar a ter autoridade de prisão. Então é aquele que a gente chama de voz de prisão. Então eles vão julgar pequenas infrações, eles vão dar a voz de prisão, que é quando você dá autoridade para prender uma pessoa. E é nessa época que vai ser criado o habeas corpus. Vocês conhecem o habeas corpus, ele existe até hoje. Habeas corpus uma capacidade de uma autoridade de você não pode prender a pessoa enquanto ela não for de fato ser declarada culpada. E isso vai ser muito bom, né? Porque a gente não vai poder mais prender pessoas injustamente, sabe? Tipo, só olhar e falar, vai pra prisão, que vocês sabem que isso ocorre, e ocorre assim, infelizmente, até hoje. Mas, assim, o habeas corpus, ele vai significar bom, juridicamente falando, só que vai contribuir para a impunidade criminal, porque as elites, né, quando esse pessoal privilegiado vai começar não, quando eles cometerem algum tipo de crime, que de fato eles vão, porque eles estão cagando, eles vão começar a atrasar o julgamento. Atrasar o julgamento. E só no julgamento vai ser declarado culpado. Então eles vão ficar nesse argumento de habeas corpus infinitamente. Não só isso, outras coisas vão acontecer, né? Os juízes de paz com certeza vão conceder favores, né? Porque eles são eleitos localmente, precisam de apoio da elite e tal. E vai rolar tudo isso, e isso vai contribuir certamente para a impunidade criminal. Então vocês veem que de um lado pode ser bom e de um lado pode ser ruim. Tanto que o habeas corpus, vocês vão ver que lá na ditadura militar vai ser um dos grandes símbolos do fim dos direitos do cidadão, né? Dos direitos humanos, né? Que com a AI-5 o habeas corpus vai ser suspendido. Mas enfim, é isso que vai rolar. Eles vão criar o Código de Processo Penal, dando mais poder aos juízes de paz, criando habeas corpus, e vai contribuir para a impunidade criminal das elites. Além disso, eles vão criar o ato adicional de 1834. Isso é importante, isso eu acho que é uma das coisas que mais cai de período regencial fora das revoltas. Isso vai ser uma adição, de fato, da Constituição de 1824, que a gente estava conversando lá, né? Que Dom Pedro I que criou e tal, falou que tinha que ser digna dele próprio e do Brasil. Mas, enfim, eles vão dar uma adiçãozinha, né? Uma mexidinha nessa Constituição, criando o ato adicional, em 12 de agosto de 1834. Isso é basicamente uma medida que vai enfraquecer o poder central. Então, a gente está falando de liberais moderados. Eles querem uma certa descentralizaçãozinha, uma manutenção naquele espaço, né, territorial. Então, vai ampliar a descentralização política, vai suspender o poder moderador. Então, eles vão falar, nesse período regencial,
não vai rolar mais poder moderador, não. E vai suprimir o Conselho de Estado, que era o que eu estava falando para vocês, né? Aquele grupo de homens acima de 40 anos que deviam conter uma fortuna maior de 800 mil reais. Então, né, ele vai suprimir esse grupo totalmente elitista, né? Vai fortalecer as províncias, né? Criar assembleias provinciais. Então, dentro dessas províncias, agora vão rolar as assembleias provinciais. Elas vão poder, por exemplo, definir quanto elas querem arrecadar de impostos. E isso vai ser muito importante porque eles vão conseguir agora acumular dinheiro, acumular grana e vão conseguir ganhar mais poder, né, gente? Porque quando você tem muita grana, você vai conseguir comprar poder facilmente. Então, vai criar as assembleias provinciais com competência, além disso, mas competência de legislar. Então, eles vão poder nomear e demitir funcionários públicos dentro daquela província. Isso, gente, toda vez, isso é muito parecido com o coronelismo e vai ser muito favorecido até hoje. Vai poder dar obtenção de votos e perseguição de inimigos políticos. Então, imagina, se eu sou da Assembleia Provincial e tal, se você votar em mim na próxima eleição, eu te nomeio em tal cargo público. Porque até hoje, vocês sabem que um cargo público é muito estimado, né? Você recebe bem, mas ainda assim é muito difícil você ser exonerado ou demitido. Então, assim, as pessoas vão querer emprego, né? E aí você vai ficar prometendo emprego, prometendo privilégios para as pessoas e vai conseguir um poder maior na obtenção de votos e a perseguição de inimigos políticos, né? Porque é só dizer quem você quer a cabeça que você vai ter. E aí, a partir do ato adicional de 1834, eles vão iniciar as eleições para a regência una. A regência una, né, é a regência de uma só pessoa. Aí, quem é que vai ser da regência una? Essa regência una vai iniciar em 12 de outubro de 1835, então eles vão esperar um tempinho até acabar a regência trina, e vai acabar só em 23 de julho de 1840. Como? Vocês vão ver, não posso dar spoiler. Mas vai iniciar com Diogo Antônio Feijó, que é o padre Feijó que a gente estava falando antes. Sim, ele era o ministro da Justiça e agora ele vai se candidatar e tal. E ele vai ter ele vai se eleger de forma muito apertada. Então vai ter uma diferença só de 575 votos. Então vocês veem que a população, né, as elites, né, que são o pessoal que vota, que tem os critérios de renda, eles estão muito divididos entre quem deveria de fato ser o líder, né, fazer a regência una. Só que, assim, Antônio Feijó, ele vai ser um cara, ele vai ser de fato um liberal moderado. A gente ainda vai estar meio que nesse avanço liberal, nesse poder liberal. E por isso ele vai sofrer grande oposição do legislativo desde o início. Razão é uma tentativa de golpe de Estado que ele vai dar e tal, mas assim, o pessoal restaurador, né, que é aquele pessoal mais conservador, já vai estar muito insatisfeito, né? Os caras estão criando uma balbúrdia toda, estão, assim, criando 10 leis, código de processo, Assembleia Provincial e não sei o quê, ato adicional, Guarda Nacional, até porque eles continuam com a Guarda Nacional, mas ainda assim, né, estão inovando e criando várias medidas que não necessariamente eles apoiam. E aí vai rolar uma cisão dos liberais moderados, eles vão começar, né, a ter tretinhas e tal no poder, e aí os regressistas, né, que são os restauradores, vão se fortalecer, né, gente? Porque enquanto o outro lado tá brigando, o outro tá unido e vai conseguir, né, fortalecer uma oposição contra o governo. Então aí você já vê que ele tem uma oposição no legislativo, que isso para qualquer líder do executivo, gente, é muito ruim. Eles não vão ter apoio em nenhuma lei, em qualquer coisa. E aí os regressistas vão fortalecer muito essa oposição contra ele. Ele vai tentar criar um novo partido, né, que é o Partido Progressista, mas vai fracassar, perdão. E aí ele vai enfrentar alguma das principais revoluções que vão ocorrer no período regencial, que é, por exemplo, a Revolução Farroupilha, né, a Guerra dos Farrapos, que vai rolar lá no Rio Grande do Sul, a cabanagem lá no Pará, eu acho, é Pará. E assim, vai rolar muita pressão, né? Porque quando você vê um governo que já está vivendo uma certa crise, que a gente comentou lá no início, mas não só isso, que vai ter muita revolta, muita bagunça, aí vai rolar uma posição fortíssima. Olha, ele não é um bom líder. Sem contar que
A Guerra dos Farrapos que vai ocorrer lá no Rio Grande do Sul vai ser contida de forma muito simples, eu diria. Simples. De forma muito leviana, de fato. Porque não vai rolar muita repressão em termos de morte, ou prisão até. Poucas pessoas vão morrer. E aí vão falar que é porque um dos líderes lá da Guerra dos Farrapos era primo do Feijó. E era mesmo. Então eles vão começar a falar, ó, ele interferiu levemente assim, porque era primo. Ele não tá sendo imparcial, ele tá sendo parcial. E aí isso vai levar à renúncia do Feijó, né? Ele só vai conseguir ficar por aí, no 2 aninhos no poder, né? Não vai nem completar 2 anos. E aí quem vai tomar esse poder é o Pedro de Araújo Lima, que futuramente vai se tornar o Marquês de Olinda, mas por enquanto é esse título. E aí ele vai ser o último regente do período regencial. Vai durar de 17 de setembro de 1837 até 23 de 7 de 1840. Pedro de Araújo Lima vai ser aquele famoso restaurador, aquele famoso conservador. E aí a gente inicia a reação conservadora, né? Então agora eles vão reagir a todas essas leis, essas medidas que os liberais vão impor. Isso vai ser iniciado em 1837, né? Logo no final, só que vai continuar após o fim do período regencial. Então, assim, gente, Dom Pedro II vai tomar o poder, mas ele ainda vai ser muito novo e tal, vai estar aprendendo. Então, é óbvio que vai ter gente por trás dominando a cena ainda. E quem vai dominar essa cena vai continuar sendo os conservadores. Então, eles vão iniciar nesse período regencial, só que eles vão tomar muito poder ainda após o período regencial. Eu coloquei algumas das coisas que eles vão mudar, né? Então a gente vai ter a reorganização da Guarda Nacional, que eu comentei com vocês, que vai durar, de fato, até 17 de setembro de 1959. Ou eu errei? Tô com muito medo, mas eu vou confirmar. Tenho quase certeza que é 1959. Aliás, eu vou confirmar agora, né? Que é melhor. Que aí depois eu não sei se todo mundo vê o meu post no Facebook. Às vezes, é que eu nunca errei, eu errei só na primeira aula. Mas minha primeira aula que eu dei pro Arcadas, eu errei uma informação. Não é que eu errei, é que era uma informação importante e eu não lembrava o que, que era. Simplesmente não lembrava. Aí eu peguei e fiquei, putz, e tipo, segui com a aula, né? A gente não pode parar. Ainda mais na primeira aula, a gente tava tão nervosa. Aí eu coloquei a informação na descrição do YouTube. Então, toda vez que eu tiver alguma informação muito importante que eu falar, gente, não sei, eu não sei o que, eu vou colocar na descrição da aula no YouTube. Primeiro reinado, período regencial. Reação conservadora, Guarda Nacional. Até 1959, tô certa. Então, é porque a Guarda Nacional ela vai durar até um pouquinho depois, eu acho. Mas, enfim, vai ter a reação conservadora, vai promover a reorganização da Guarda Nacional, então os oficiais passam a ser escolhidos pelo governo central ou pelos presidentes da província, né, que a gente não trata como estado, a gente trata como província, e vão aumentar as exigências, né, para exigências de renda para assumir os postos. Então agora vai começar uma questão realmente de renda, você vai ter que ser rico, de família boa, né? Você vai precisar ser escolhido pelo governo central ou pelos presidentes das províncias. Então vai aumentar, né, esse poder de honra dentro da Guarda Nacional. Vai garantir o recrutamento de oficiais em círculos mais restritos e vai caber à Guarda Nacional a manutenção da ordem e a defesa dos grupos dominantes em nível local. Então, como falei, né, eles vão agir em nome das elites, vão agir em nome dos grupos dominantes, de fato, do status quo. A gente vai ter uma lei interpretativa do arte tradicional. Eu adoro esse título porque, tipo assim, eles vão instaurar uma lei interpretativa. Então, vai ser interpretada diferentemente o arte tradicional. Em 12 de maio de 1940, né? Então, vai ser uma manobra, basicamente, do Partido Conservador para alterar o texto constitucional, né? Porque o ato adicional vai se ligar à Constituição. Então, eles vão lançar uma lei interpretativa. Vai ser um contraponto desse ato adicional e vai enfraquecer, que enfraqueceu, né, o poder central que a gente conversou lá.
Então, ele vai cercear as atribuições provinciais, vai diminuir esse poder provincial, vai tirar o controle dos cargos públicos e da polícia, né? Os poderes dos juízes de paz não vai de fato acabar, mas vai tirar um pouco desse controle desses cargos públicos e da polícia, vai diminuir a competência de legislar, então você não pode eleger, nomear qualquer coisa, perde o controle das Forças Armadas e perde o controle da magistratura de fato, que são juízes de paz e tudo. E depois vai ter a modificação do Código de Processo Criminal, que é o que a gente estava conversando antes, né? Que vai ser em 13 de dezembro de 1841, que é basicamente os juízes de paz. Eles vão continuar existindo, mas eles vão perder certo poder, e quem vai dominar esse poder são os chefes de polícia e os delegados. Então, a reação conservadora foi uma medida tomada pelo Partido Conservador, buscando o fim das revoltas que ameaçavam aquela unidade territorial nacional. Então, é que vocês não estão vendo agora, mas vocês vão ver na próxima aula que vai ser um período dominado pelas revoltas. E, assim, são grupos que certamente vão querer se separar. Sabe, a Guerra dos Farrapos, por exemplo, vai ser um pessoal que vai se aliar, vai conversar muito com o pessoal do Uruguai, com os caudilhos e etc. Então, eles vão ir muito atrás disso. Então, quando os conservadores vão tomar o poder, eles vão querer, de novo, promover essa unidade territorial. Porque, de forma alguma, eles querem separar aquele país gigante. Imagina o tanto de terra que eles têm, o tanto de espaço que eles têm para poder fazer qualquer coisa. Então, vai ser sempre tentando promover uma unidade territorial, uma monarquia, uma centralização, só um ponto. Então, segundo os conservadores, elas eram fruto das políticas descentralizadoras. Então, aquelas revoltas que estavam acontecendo eram fruto das políticas descentralizadoras empreendidas anteriormente durante o avanço liberal. Então, eles achavam que todo aquele caos que estava acontecendo era por causa desses liberais moderados tomando poder, e esse caos, com certeza, era culpa deles. Então, eles vão começar a promover essas medidas que a gente acabou de comentar para poder continuar promovendo essa unidade. Aí, a gente vai para, acho que a última parte da nossa aula, que vai ser o golpe da maioridade, né? A gente chama de golpe da maioridade, que vai ser quando Dom Pedro II vai ser eleito pro cargo de imperador aos 14 anos. Então, vai ser um golpe articulado pelos liberais e alguns membros do Partido Conservador, né? Então, os antigos monarquistas, os restauradores. Os liberais queriam voltar à cúpula do poder, conquistando a confiança de Dom Pedro II. Então, eles estão vendo esse regresso conservador, eles estão, meu Deus, perdemos o poder, porra, o que a gente faz? Eles estavam vendo, né, os conservadores instaurando várias medidas e da interpretativa do ato adicional que eles fizeram. A nossa única opção dando um jeito de fazer Dom Pedro II tomar o poder, e aí a gente dá um jeito, conversa no Pedro II, né? Vamos se aliar a ele. E aí eles vão começar a articular uma campanha, né? Tanto que antes do golpe da maioridade, vão formar esse clube de pessoas que vai ser o clube da maioridade. E eles vão articular uma campanha difundindo seus ideais em jornais e panfletos. Como assim difundindo ideais? Promovendo uma imagem de Dom Pedro II como alguém racional, maduro, crescido, já pronto para o poder, não importa se ele tem 14 anos. Não dá para esperar até os 18. Ele já é racional, ele já aprendeu bastante, sabe? Dom Pedro II, ele estava sendo criado. Ninguém sabe muito exatamente como que ele foi criado, assim, aonde ele foi, mas todo mundo sabe que ele tinha uma tutoria, ele aprendeu várias coisas enquanto ele crescia, ele teve um acesso educacional enorme. Então, assim, começaram a promover essa ideia de, um Dom Pedro II muito maduro, muito crescido e muito pronto para tomar o poder. Tanto que eu coloquei essa imagem aí de Dom Pedro, mas, assim, é engraçado, né? Porque a regência de Araújo Lima, isso daqui eu tô lendo do meu livro, gente, história... É de História do Brasil, mas é Brasil uma biografia, o título. Que, assim, a regência de Araújo Lima, as rebeliões e a radicalização dos projetos republicanos foram os fatores que impulsionaram a ascensão ao trono de um jovem de 14 anos que deveria salvar o Brasil. Criado em 1840 pelos deputados liberais, um movimento pela antecipação da maioridade de Dom Pedro II
conhecido como Clube da Maioridade, visava construir a imagem de um imperador maduro, racional e politicamente decidido, a despeito de sua pouca idade. Na tela de Porto Alegre, que é essa tela aí que está na imagem de vocês, feita alguns anos depois, destaca-se o desconforto dessa situação. É visível a falta de equilíbrio entre o corpo, então vocês estão vendo que está meio torto, gente. Então é visível a falta de equilíbrio entre o corpo do monarca, que pende para um lado, e seu rosto, que parece disposto artificialmente por cima do tronco. Então parece que pegaram um corpo qualquer e só colocaram a cara de Dom Pedro II para parecer que ele já estava crescidinho, né? Só que assim, gente, não tava. Ele nem era muito grande. Então, assim, eles vão passar por cima da Constituição, né, que vai falar que Dom Pedro II tem que ter 18 anos para tomar o poder. E como que eles vão fazer isso? Eles vão emancipar Dom Pedro II. Então, vocês conhecem o processo de emancipação que existe hoje. É como se você conseguisse todos os poderes, né, jurídicos. A sua personalidade jurídica se torna uma personalidade jurídica de alguém maior de 18 anos. E aí, teoricamente, ele já estava pronto para se tornar imperador. E por isso ele vai ser emancipado e vai conseguir tomar o trono de imperador. Aí aqui tem uma chargezinha legal, né? Porque é uma criancinha. Achei interessante de colocar. E aí do lado fica o pessoal, tipo, de 40 anos, né? Aqueles velho branco, elite total tentando dominar. E tem uma frase que eu achei muito legal de colocar, que é do Boris Fausto. O Boris Fausto, gente, vou aproveitar para já falar um pouquinho. Ele é o cara que escreveu, tá nesse livro de fato, o História Concisa do Brasil. Eu não sei se eu cheguei a falar para os alunos ouvintes, mas se não falei isso, estou falando agora. Esse é um livro muito legal. Eu usei no meu ano de vestibular para estudar. Ele é um livro que não é muito grande, então ele tem 300 e poucas páginas. Óbvio que no ano que você tem que ler vários tipos de livros, né? Porque você está prestando FUVEST, Unicamp e outras leituras. Essa daqui não é a... Como que eu posso dizer? A prioridade, de fato, né? Mas, se vocês ainda quiserem, putz, tenho interesse em ter uma leitura de história, esse livro é o que eu recomendaria e é o que tem uma perspectiva muito objetiva, mas ainda assim muito legal. E aí, o Boris Fausto vai dar essa frase. Aliás, Boris Fausto também cai muito em vestibular, no sentido de muito a FUVEST, por exemplo, pega muitas frases dele e coloca lá e fala, comente sobre isso, ou tipo, pega muito texto de fato dele para fazer a bibliografia da prova. Mas assim, é muito legal isso que ele falou. Por um desses paradoxos comuns à política, e ainda mais à política brasileira, não foram os conservadores, mas os liberais que apressaram a ascensão de Dom Pedro ao trono. Superados pelas iniciativas regressionistas, promoveram no Congresso a antecipação da maioridade do rei, por mais uma interpretação arranjada do ato adicional. Assim, ainda adolescente, Pedro II assumiu aos 14 anos o trono do Brasil, em julho de 1840. Então, é assim que a gente finaliza o período regencial politicamente falando, né? Próxima aula a gente vai falar das revoltas de fato, mas é interessante falar, né, que os liberais foram o grupo que levou o Dom Pedro II ao poder, não os conservadores, né, que eram as pessoas que mais queriam uma monarquia, que mais queriam uma liderança de fato da família Bragança, né, do Dom Pedro II e adiante. Vão ser os liberais que vão promover isso, mas ainda assim ficou valendo e eles vão arranjar mais uma interpretação do ato adicional e vão conseguir levar o Pedro II ao poder. Então agora vamos para as questões. Eu acho que eu selecionei só 2 questões. Eu não vejo assim. O que eu mais vejo caindo de período regencial são questões de revoltas, de fato. Mas ainda assim tem assim, uma ou outra cai, falando sobre política e tal. Eu fiz uma folhinha para vocês que, se eu não me engano, é 100% só ambiente político, então podem fazer tranquilamente. Eu até pensei, será que eu misturo as revoltas, mas eles ainda não tiveram, então não. Então eu fiz só sobre o período político, fiz com a ajuda do contenista José Bento, ele me ajuda muito com questões,
Mas enfim, fiz. E aí, na próxima aula, a gente faz uma só de revoltas. Vamos lá, essa daqui é da SPM, né, de 2014. No momento da história do Império, conhecido como avanço liberal, durante as regências, foram adotadas algumas medidas que concediam maior poder à representação local. Aponte as alternativas àquela que apresente duas reformas liberais. Eu, quando fui fazer essa questão, gente, eu tava com muita pressa, tava na madrugada. Aí eu peguei e falei, a tradicional. Porque, assim, vamos fazer a questão. Quando a gente lê, assim, gente, uma coisa que eu faço muito é, assim, essa daqui tá muito na cara. Mas a maior parte das questões, inclusive a do Enem, elas sempre dividem as questões em duas partes. Então, é normalmente depois de uma vírgula. Se a primeira parte já tá falando errado, gente, já pode descartar. Porque se a primeira informação já tá errada, não importa se a segunda tá certa. Então, a gente vai ver na ato adicional, que foi o ato adicional de 1834, e a reforma do Código de Processo Criminal. Eu só olhei, Código de Processo Criminal. É essa. Fiz em 20 segundos a questão. Porque a gente vai para B, Lei de Terras. A Lei de Terras, gente, vai ser uma lei que ela vai ser promulgada lá perto da abolição da escravidão, porque vai ser uma lei que vai prejudicar as pessoas escravizadas. Então, esse pessoal, ele não vai poder mais deter terras, você só vai poder deter comprando. Isso era algo que não acontecia antes. Não necessariamente, pelo menos. Então vai perder. Então, assim, as pessoas escravizadas não vão conseguir constituir um ambiente para poder viver, para constituir terra, sabe? Mas a gente vai criticar isso daqui a pouco, lá no futuro, sabe? Em 1888, tá longe. Então já não é a lei de terras. Gente, eu sinceramente nem sei qual que é a lei Saraiva-Cotegipe. Eu vou até pesquisar assim, só para ninguém sair com dúvida. Cotegipe. Objetivo. Promulgada em 28 de setembro de 1885, muito mais para sempre, garantindo a liberdade dos escravos com 60 anos de idade ou mais. Então eu lembro dessa lei, quando você tem mais de 60 anos, você já poderia ser livre. A Lei Rio Branco, a gente nunca ouviu falar nessa aula. Aí ainda tem o Código de Processo Criminal, beleza, mas nem citei. E Tarifa Alves Brancos, também não citei. E aí a gente vê lei interpretativa do ato adicional. É importante focar que ele está pedindo duas reformas liberais. Não é duas leis do período regencial. É duas reformas liberais. Então, foram reformas que os liberais promoveram. Foram coisas do avanço liberal. E a A está errada porque ela fala reforma do Código de Processo Criminal. E quem vai fazer a reforma do Código de Processo Criminal é o regresso conservador. Quem vai criar o Código de Processo Criminal são os liberais de fato. Então, a alternativa correta é a E, que eles vão criar o Código de Processo Criminal e vão criar o ato adicional. Vocês entenderam por que a A não está correta? É porque quem faz a reforma são os conservadores, não os liberais. Agora a gente tem uma questão da Unesp, né, de 2012, que é: a maioridade do príncipe Dom Pedro foi antecipada em 1840 para que ele pudesse assumir o trono brasileiro. Entre os objetivos do chamado golpe da maioridade, podemos citar o esforço de obter apoio das oligarquias regionais insatisfeitas com a centralização política ocorrida durante o período regencial. Bom, primeiro que ele já marca o período regencial como um período de centralização política. E ele é meio que dividido, né? A gente vai ter uma descentralização inicialmente, e só depois vai começar uma promoção da centralização com o regresso conservador. Então, eu já não diria que é essa. Ainda mais, de forma alguma, né, a gente viu que Dom Pedro foi emancipado para poder obter apoio das oligarquias regionais. Quem vai promover isso são elas, de fato, são essa elite dos liberais moderados, né? B. Ampliar a autonomia das províncias e reduzir a interferência do poder central nas unidades administrativas. De fato, não, esse poder ele vai ser, nessa autonomia das províncias vai ser reduzida, com certeza, conforme os conservadores vão tomar poder, mas não vai ser de fato que vai motivar a emancipação, o golpe da maioridade de Dom Pedro II. C. Abolir o ato adicional de 1834 e aumentar os efeitos federalistas da lei interpretativa do ato. Editada 6 anos depois. Então, assim, ele já está falando que a lei interpretativa tem um efeito federalista,
que foi criado pelos conservadores. Então não tem nada de federalista. Os liberais exaltados, que eu acho que vocês vão estar se perguntando, putz, ela falou dos moderados no avanço liberal, falou dos conservadores agora no regresso, onde estão os exaltados? Gente, eu acho não, né? Mas a maior parte dos exaltados, eles vão se focar muito nessas revoltas que vão acontecer, que, né, eles querem o federalismo e tal, então eles vão ser mais radicais, então eles vão estar envolvidos nessas revoltas. E conforme essas revoltas vão sendo contidas pelo governo, eles vão sendo enfraquecidos. Então eles vão ficar, assim, até o fim, eles vão começar a se enfraquecer muito. Mas, enfim, não tem nada de efeito federalista na lei interpretativa do alto. E, assim, o golpe da maioridade foi promovida pelos liberais moderados que criaram o ato adicional. Então, eles não vão querer abolir. D. Promover ampla reforma constitucional de caráter liberal e democrático no Brasil, reagindo ao centralismo da Constituição de 1824. Eu acho que essa alternativa é muito fora de contexto, né? Porque já houve uma reação do centralismo, de certa forma, né? Dessa Constituição de 1824 com o ato adicional. E, assim, o objetivo de trazer Dom Pedro II para o trono não era promover uma ampla reforma constitucional. Então, portanto, a alternativa certa, de fato, é a E, que é reestabelecer, né, estabilidade política, comprometida durante o período regencial e conter revoltas de caráter regionalista. Que é isso, gente. A gente vai ver várias revoltas, vai ter até revoltas de escravizados nesse período. Vai ter várias revoltas e muita instabilidade política. Então, uma hora liberal, outra hora conservador, 10 tipos de revoltas diferentes, Rio Grande do Sul, Nordeste, tudo quanto lugar vai ter algum tipo de revolta, e ainda assim revolta de caráter regionalista. Então vão ser revoltas dentro da região, que vão procurar uma separação, que vão procurar uma autonomia e tudo isso. Então a promoção do golpe da maioridade foi a fim de restabelecer a estabilidade política que os liberais achavam que os conservadores não iam conseguir manter de forma alguma. Entenderam? Então, é isso, gente. Esse é o fim da aula. Obrigado pela presença de todo mundo. Estudem bem. Eu agora lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar, mas é muito legal de ler esse livro. Só que eu tenho o scan, né? Eu tenho o PDF desse livro, né? O antigo professor de História do Brasil, Ale, ele escaneou todo esse livro, então eu tenho ele. Eu tinha postado no drive dos alunos matriculados do primeiro semestre, já faz um tempo, assim que eu peguei o cargo de professora, né? Passei no PS, só que eu não coloquei no drive dos alunos ouvintes. Eu vou colocar lá e eu acho que eu vou criar um post no Facebook, porque com o tempo for passando, vocês vão abandonar o drive, né? E eu acho que não tem um espaço para deixar lá no site do Cuja. Então, eu acho que eu vou fazer um post deixando lá no grupo do Facebook, dos dois grupos. E assim, se vocês quiserem dar uma olhada, putz, queria ler um pouco mais sobre esse período e tal, eu sugiro que vocês leiam esse livro. E é isso, gente. É o fim. Obrigado pela presença. E muito provavelmente a gente vai se ver quarta-feira. Então, show para a apresentação. Tchau, gente. Bons estudos. Façam as questões. Coloquei algumas dissertativas, inclusive, muito legais para vocês fazerem.